A produção tá de férias e hoje vai ter que ser aqui no quadro mesmo. A aula de hoje é sobre citologia no Enem, focado em divisão celular, meiose. Eu sou o Fred e a gente vai ver um pouquinho de como a citologia pode cair na sua prova. Vamos lá? Então, galerinha, a divisão celular meiose, ela tem um foco especial no organismo humano e na maioria dos organismos que fazem reprodução sexuada. A meiose ela é responsável pela produção de gametas, por um motivo bem simples, é através desse processo que ocorre a redução do número de cromossomos em uma célula. Por exemplo, na espécie humana, nós começamos com 46 cromossomos, porém, o nosso gameta, o espermatozoide para o homem e o óvulo para a mulher, tem apenas metade desse material genético, ou seja, 23 cromossomos. A ideia de ter a redução dos cromossomos é que a meiose ela é dividida em duas partes, a meiose 1 e a meiose 2. Nós vamos destacar alguns processos mais importantes na meiose. Então, basicamente, a ideia de comparar com a mitose ajuda. Por quê? Aquelas etapas prófase, metáfase, anáfase e telófase são muito parecidas aqui na divisão celular. Alguns detalhes são modificados para que garantam a redução do material genético sem comprometer a informação genética. Beleza? Começamos ali na meiose 1, a prófase 1, ela é um dos conceitos mais importantes que você deve levar dessa aula. Porque na prófase 1 acontece que os cromossomos homólogos, já duplicados na intérfase, se emparelham. Eles ficam tão juntinhos, tão pertinho um do outro, que os bracinhos se entrelaçam. E quando vai seguindo o processo da prófase, eles têm que se separar. Quando eles se separarem, eles acabam levando pedacinhos um do outro. Esse processo de troca de partes dos cromossomos é chamado de crossing over, ou permuta gênica, onde eu vou trocar informação genética entre dois cromossomos homólogos. Aí você deve estar se ligando, o que é cromossomo homólogo? Cromossomo homólogo, pessoal, veio um do seu pai e um da sua mãe. No seu organismo, eles são pareados, eles têm as mesmas informações, mas que refletem características fenotípicas diferentes. Porém, eles carregam ali a mesma informação e acabam juntinho. Então, pessoal, feito o crossing over, esse material genético que você recebeu dos seus pais, agora é um material totalmente diferente que você vai passar para os seus gametas e, consequentemente, para os seus filhos. Desse lado de cá, pessoal, eu representei o esquema bem simplificado da meiose, de uma maneira que fique fácil de entendermos os conceitos dos processos. Lá na continuação da meiose 1, os cromossomos estão pareados e já sofreram crossing over. Quando uma célula que já sofreu duplicação, já sofreu crossing over, ela continua com a sua haploidia, 2N igual a 2. Porque nesse desenho eu tenho duas cromátides ali em cada cromossomo, resultado que já foi duplicado, e eu tenho dois cromossomos homólogos, um do lado do outro. Isso caracteriza a diploidia, ou seja, essa célula é diploide. Agora olha o número de cromossomos. Mesmo que eu tenha 4 bracinhos aqui nesse cromossomo duplicado, eu ainda tenho uma só informação. Então eu continuo com a contagem de 2 cromossomos. Fred ficou confuso, não entendi. Não desespera. Volta aqui em cima. Se a célula começou 2N igual a 2, o processo que aconteceu daqui para cá foi a duplicação do material genético. Se eu tenho uma informação e tiro cópia dela, eu não tenho duas informações diferentes, eu tenho apenas duas cópias. Então, essas duas cópias estão aqui representadas por cromossomos duplos. Seguindo o processo, nós entramos na meiose 1. Lembra do detalhezinho? Meiose 1 é reducional, ou seja, a gente vai partir de um número e vai para a metade dele, ok? Nesse primeiro processo, na metáfase 1, eu tenho o emparelhamento dos cromossomos homólogos e eles vão se separar por ação dos centríolos. A ideia de separação leva um cromossomo para uma célula e um cromossomo para outra célula. Só que aí tem um problema. Era 2N porque eu tinha 2 cromossomos homólogos. Quando eles se separam, aqui não tem parzinho. Então, pessoal, depois que separou, ele está sozinho. Esse cara está sozinho, esse cara está sozinho. Como ele só tem uma cópia em cada célula, ele só tem uma cópia do material genético, ele vai ser representado aqui por N, porque é haploide, e apenas uma quantidade de cromossomos. Então, N igual a 1. Só que aí tem um detalhezinho. É um cromossomo duplo.
ele ainda está duplicado, aquele processo que aconteceu lá na intérfase. Seguindo aqui, nós entramos na meiose 2. A meiose 2 ela é equacional, significa que quando o material genético chega, ele vai sair com a mesma quantidade. Se até aqui nós já diminuímos o material genético, vamos pegar um exemplo da espécie humana. Começou com 46 e nesse momento foi para a metade, 23, essa célula vai começar com 23 e ela vai terminar com 23. Só que se vocês prestarem atenção no esquema, aconteceu outra divisão celular. Só que como não aconteceu a duplicação, o material genético, a quantidade, se mantém. Por isso nós falamos que é equacional. Se vocês prestarem bem atenção, essas duas células continuam com a mesma cor do material de cima. Assim como essa aqui, a mesma cor do material de cima. Significa que no processo de meiose 2, lá na anáfase 2, eu não vou separar os cromossomos homólogos, eu estarei separando as cromátides irmãs. Aí você pega e fala, então a meiose 2 é idêntica à mitose. Não existe nada idêntico aqui entre esses dois processos. Você precisa se atentar que, quando nós começamos a mitose ou a meiose, nós temos uma quantidade total de material genético. Então, aqui no nosso exemplo, seria 2N igual a 4. Só que aqui na meiose 2, eu estou começando com já metade. Então, a principal diferença entre a anáfase 1 e a anáfase 2 é que você separa os cromossomos homólogos na anáfase 1 e separa as cromátides irmãs na anáfase 2. E sempre lembrando que eu estou agora lidando com metade do material genético. Para finalizar, acontece as telófases e eu tenho 4 células totalmente diferentes lá da mitose que só dividem em 2 células. Cada célula aqui, pessoal, tem ainda metade do material genético, então é N, representados pela quantidade, no caso aqui do exemplo 1, só que agora eu tenho cromossomos simples. Aí você pega e fala, Fred, perdi no meio da história, eu não sei de onde surgiu esse simples. É só parar para pensar. Se a célula começou de um jeito, ela tem que terminar com aquele mesmo jeito. Se você parar para pensar e olhar, todas as nossas células têm apenas cromossomos simples. Mesmo sofrendo meiose, que é um processo de divisão, vai finalizar em células simples. Então o processo ele se corre com uma apenas duplicação e apenas uma divisão celular na meiose 1 e outra divisão celular na meiose 2. São processos que ocorrem ao mesmo tempo, porém, se for homem, o intervalo entre a meiose 1 e a meiose 2 é bem curtinho. Na mulher, pode durar todo o período da adolescência, porque ele só vai se iniciar a meiose 2 quando acontecer a menarca, ou seja, a primeira menstruação. Já o homem não, entrou na puberdade, faz espermatozoide, a Deus dará. Então, galera, sacou a ideia da meiose? Entendeu que os dois processos estão interligados e que ocorre uma redução do material genético e que tem uma diferença bem clara entre a meiose 1 e a meiose 2? Então vamos para o exercício. Então, pessoal, essa questão começa assim. Considere as ilustrações abaixo. Tem a ilustração A, ilustração B, são duas células aí em divisão celular. As ilustrações representam duas células durante a divisão celular de um organismo com números diploides de cromossomos iguais a 8, ou seja, 2N igual a 8. Ao analisar ambas as células, conclui-se que as células A e B encontram-se respectivamente na anáfase da. Eu tenho as alternativas. Alternativa A, meiose 1 e meiose 2. Alternativa B, meiose 1 e mitose. Alternativa C, mitose e meiose 1. Alternativa D, mitose e meiose 2. E alternativa E, meiose 2 e mitose. Então, para resolver essa questão, a gente volta lá na imagem. A imagem A, pessoal, ela mostra basicamente que os cromossomos homólogos foram separados. Então, ele está claramente falando da primeira etapa da divisão celular, meiose. Seria a minha anáfase 1, onde aqueles pares de cromossomos estão sendo separados. Agora, olha a imagem B. Na imagem B, os cromossomos eles foram partidos ao meio. Eu tenho cromátides irmãs indo para a direita, cromátides irmãs indo para a esquerda. Essa ideia de separação, ela acontece tanto na mitose quanto na meiose 2, na anáfase 2. Se você prestar bem atenção na ideia, ele está mostrando que se a célula começou com 2N igual a 8
e nesse momento nós estamos dividindo 4 para lá e 4 para cá, eu estou trabalhando com apenas metade do material genético. Então a ideia seria que a figura A está falando da anáfase 1 e a figura B está falando da anáfase 2, todas referentes à meiose 1 e 2 da célula. Então o nosso gabarito seria a letra A, meiose 1 e meiose 2. Então, pessoal, espero que vocês tenham acertado a questão. Meiose não é lá tão fácil de se entender quando você não entende o conceito de mitose. Se você não assistiu o vídeo ou está com dúvida nessa parte, sugiro você assistir o vídeo de mitose, onde eu descrevo todas as fases da mitose, desde a prófase até a telófase. Os mesmos conceitos são utilizados na meiose, com aqueles detalhezinhos que a gente acabou de ver. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá o joinha. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e para qualquer tipo de estudo ou revisão, o material está todo na descrição. Até a próxima, tchau!